Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo sequencial do livro Mediunidade e Sintonia, psicografado por Emmanuel com Chico Xavier. Nós vamos hoje para o capítulo 5 dessa obra, intitulado Mediunidade. Nos capítulos anteriores, a gente via a importância da mediunidade, como ela se dava, o processo de intercâmbio, a característica moral, o grau de sustentabilidade, de sustentação, desculpa, que a mediunidade favorece para o médium, como esse se porta enquanto uma árvore frutífera que alimenta o outro. E hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito da natureza da mediunidade enquanto atuação. Emmanuel vai nos dizer que a mediunidade, quando ela é ostensiva e ela não é colocada a serviço, ela é, então, uma ruptura da natureza humana. No livro dos médiuns, a gente vê isso muito claro, que a mediunidade é algo inerente à condição humana. Existem ela de diferentes graus e diferentes formas de manifestação. Nem por isso você deixa de ser ou não médium. Quando nós colocamos a nossa mediunidade em ação como ferramenta de progresso individual, fomentação de progresso coletivo, nós cumprimos com o mandato de Jesus de levar o Evangelho a toda criatura. Porém, quando nós travamos o exercício da mediunidade por medo, por falta de organizar seu tempo, por falta de doação de si, ou por qualquer outro motivo, nós vamos contra a nossa natureza divina. Vamos pensar assim. Claro que existem situações, por exemplo, uma mãe acabou de ter um neném, ela vai se ausentar da reunião mediúnica. E isso é super natural. Agora, é, eu não vou porque não tenho tempo. Eu não me dedico porque eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro, eu estudo, eu tenho academia. Gente, a nossa vida, a de qualquer pessoa nesse mundo hoje, ela é corrida. O que pode estar faltando para nosso exercício sadio da mediunidade é gestão de tempo, é elencar prioridades. Agora, se o exercício da mediunidade não está no seu ranking ali de prioridades, não caia no engano de que o outro tem que te servir. Porque isso está virando muito comum. O médium não quer exercer a mediunidade, mas quer que o outro médium resolva seus problemas. E isso é impossível. Isso vai contra a lei de progresso, isso vai contra até o seu plano encarnatório. Porque se você encarnou como médium, você tem uma oportunidade de trabalho junto a essa ferramenta. E perceba que o exercício da mediunidade ele é lindo. Ele é lindo. Ele é simples, mas ele é exigente. Ele é exigente porque vai ter dia que nós vamos querer fazer qualquer outra coisa, menos ir na reunião. Ele é complexo na questão de... Parece que na hora da reunião vai chegar a visita inesperada, o carro vai furar o pneu, o meu cônjuge não vai querer que eu vá. Gente, aí entra a disciplina. A disciplina antecede ao hábito. É no hábito posterior à disciplina que se torna natural o exercício da mediunidade no tempo e no local correto. E aí, em graus de comparação, e perceba que Emmanuel sempre traz comparação para o nosso cotidiano, ele vai dar dois exemplos aqui muito bons. Primeiro, a questão do médico. O médico não pode abominar o doente, porque é o campo de trabalho dele. E quando ele acolhe e trabalha com o doente, tende-se a obter uma cura. O lavrador, ele não pode ou não deve abominar o arado e o exercício que lhe cabe dentro do plantio. Porém, o fruto de seu trabalho é o alimento. A mediunidade é da mesma forma. Ela tem os seus percalços.
tem as suas dificuldades a serem superadas, tem os seus desafios, não se engane, tem. Porém, é olhando com amor e acolhimento a esses percalços que nós os superamos e temos por resultado uma, uma vida mais sadia, uma fonte de aprendizado, uma fonte de cultura, igual a gente viu falando ali na lição anterior do intercâmbio. Então, querer uma mediunidade só com a parte bonita, gente, nem no filme cabe isso. Nem em filme, nem em livro. Vamos pegar alguns romances e vamos estudá-los. Na série André Luiz tem uma, eu não vou lembrar em qual livro, acho que é no segundo, que ele tem uma família que fez da casa, através do culto no lar, um campo de socorro para a espiritualidade. E aí, aquela família é uma família perfeita? Não, mas trouxe o evangelho para dentro dela. Então, vamos olhar com carinho para a mediunidade, acolher as dificuldades inerentes ao seu processo de educação e vamos, pela disciplina, posteriormente, colher os frutos de seu exercício. Mas também a gente tem que tomar um outro cuidado no exercício da mediunidade. O exercício da mediunidade tem uma finalidade útil. Ela não é para ser banalizada. Ela não deve nos induzir a um transe inútil. Não devemos nos preocupar quanto à mediunidade para os fenômenos exteriores. O grande desafio da mediunidade é a gente traduzir a comunicação mediúnica para a vivência cotidiana. Quando nós temos fenômenos exteriores e não fenômenos morais, quando temos transe inútil, sua mediunidade está indo num caminho contrário ao que a espiritualidade superior nos aconselha. Então é hora da revisão do exercício da mediunidade. Qual é o tipo de comunicação que tem sido transmitida através de mim? Ela tem sido inútil? Porque se for, está na hora de revisar a sua conduta. Qual é o tipo de mensagem que tem trazida? Ela é em conformidade com o Evangelho? Se não, atenção! Nos traz informações novas? Avaliemos. Quando nós aceitamos tudo sem crivo, podemos ser enganados pelos espíritos. Então a mediunidade, ela é um caminho árduo, ela não é um caminho fácil, não é um caminho simples enquanto processo de escolha. Mas não quer dizer que não vale a pena, não quer dizer que nós não nos beneficiamos com ela, que a nossa família se beneficia com ela, que o nosso derredor se beneficia com ela. Mas para isso, Emmanuel coloca uma expressão assim: é necessário consagrar o melhor de suas forças. A mediunidade não aceita o mais ou menos. Não nos aceita em cima do muro. É um processo de decisão e depois de permanência no processo dessa decisão. Então, se hoje você decide a ser um médium melhor, batalhe por isso. Construa tempo de estudo, de dedicação. Vá para uma casa séria e passe pelo processo da educação mediúnica. Vale a pena. Colaborar no desenvolvimento do bem. Perceba que colaborar no desenvolvimento do bem não é tomar a vida do outro sobre suas costas para que ele esteja melhor. É ser uma das ferramentas nas mãos da espiritualidade para que o bem se estabeleça sabendo o seu lugar. Eu gosto sempre de frisar isso porque os médiuns, principalmente os iniciantes, todos nós corremos o risco da vaidade, o risco do orgulho,
o risco de nos sentirmos melhores ou espíritos superiores. E eu sempre vou falar isso, não somos, mas temos o compromisso de colaborar para o desenvolvimento, ou seja, para a implantação do bem. Voltemos ao Evangelho quando Jesus nos diz que o reino de Deus está próximo. Até o próprio João Batista falava isso quando antecedia a vinda de Jesus e o ministério público do Cristo. O reino de Deus, ele está se estabelecendo a partir do momento em que o nosso planeta progride. O planeta não progride sozinho. Ele progride pela união de espíritos que progridem e nele habitam. Então, vamos pensar o seguinte: colaborar no desenvolvimento do bem é reconhecer a nossa parcela no processo de cocriação do reino de Deus aqui nesse mundo. Então, nós temos participação em todo o processo. Pequena, sim, mas temos. Pode parecer que num oceano uma gota não faz diferença, mas faz, porque é a união de gotas que traz aquela imensidão de água. Então, nós fazemos a diferença, sabendo e reconhecendo o nosso lugar. E aí, depois, Emmanuel vai trazer, mais no final, alguns conselhos. Primeiro é a observância, ele coloca assim: enxameiam desencarnados de toda sorte. Enxameiam é porque o nosso planeta está lotado de espíritos desencarnados. E são de toda sorte. Hermínio Miranda tem uma frase que diz assim: obsessores são gente como a gente. E aí eu vou mudar um pouquinho e falar assim: espíritos são gente como a gente. Desencarnar é muito pouco para nos diferenciar dos espíritos, porque é somente um corpo, que tem sua importância, mas não é o fator limitador do espírito. Então vai ter espírito orgulhoso, espírito vaidoso, espírito brincalhão, espírito sem compromisso, e vai ter espíritos superiores, responsáveis, caridosos, instrutores, curadores. Vai ter espírito fofoqueiro e vai ter espírito sério. Gente, as mesmas características que encontramos em nós e nas pessoas que nós conhecemos, os espíritos também têm, porque são pessoas. Então, quando a gente reconhece que a gente está mergulhado em ambientes encharcados de espíritos, é necessária atenção. Porque precisamos sintonizar com aqueles que correspondem à finalidade do nosso objetivo. Então, qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo enquanto pessoa, enquanto indivíduo? Quais são as suas metas espirituais a serem alcançadas? Qual é a necessidade de intervenção na sua conduta moral para que o seu progresso aconteça? Quais são suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa a dar atenção aos espíritos que conosco se interagem. E aí ele coloca dois conselhos enquanto esse enxame de espíritos. Urge saiba ajustar-se à companhia de ordem superior. E eu achei interessantíssimo urge, mostrando a urgência de nós conseguirmos discernir quem são os espíritos comunicantes, como se dá o processo de comunicação, de intuição que nós recebemos. E o segundo momento é ajustar-se. Não quer dizer que em todos os momentos nós vamos dar conta de termos no nosso cotidiano a companhia somente de espíritos superiores. Porque em um momento eu vou ter uma molação lá no serviço e minha vibração vai baixar. Eu vou para dentro da minha família e eu vou escutar um comentário que vai me atingir. Aquela pessoa que eu amo muito vai me decepcionar. Então é nesse momento que é necessário uma atenção, para que nós não baixemos a nossa vibração espiritual, responsabilizemos pela nossa parte do processo
mas deixamos com o outro a parte que lhe cabe. E aí nós conseguimos ajustar as nossas vibrações para que voltemos às vibrações superiores. Ah, é simples? Não. É observância, é vigilância contínua, é responsabilidade com a oração, é não terceirizar a sua mediunidade para que o outro cuide sem o compromisso particular da condução de sua própria existência. E depois ele coloca ação incansável no benefício dos outros. E aí não é viver para caridade, é ser caridoso. Porque as oportunidades de beneficiar o outro frente ao mandato do Evangelho de Jesus surge todo momento. Pode ser dar um bom dia com um sorriso para alguém que você encontra na rua, que vai melhorar o dia daquela pessoa que não está bem. É quando for abraçar um amigo, abraçar direito, acolher, trocar vibrações. É reconhecer no olho do outro quando ele precisa de ser escutado e não julgar, apenas acolher. É perceber que a todo momento se manifestam oportunidades de trabalho. Não trabalhos grandiosos, missionários, mas o trabalho simples que, continuamente exercido, transforma o outro e a mim mesmo. A mediunidade se dá de forma sadia quando tomamos a responsabilidade de sermos uma centelha do amor de Deus na vida do outro. A mediunidade nunca é somente para o médium, ela é também, primordialmente, para o outro. Porque senão nos tornamos egoístas, viciados em comunicação mediúnica, viciados em instruções espirituais, e isso não nos leva ao progresso comum que o Evangelho de Jesus nos convida. Agradeço mais uma vez a companhia, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e até nossos próximos estudos.